Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com a sua vida, na sua casa, nesta noite. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de mais uma vez podermos chegar até os irmãos, chegarmos até os lares nesta noite com a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. Vencemos mais uma semana e estamos agora iniciando uma nova semana. E eu creio que nós temos podido descortinar no horizonte o agir de Deus, o mover de Deus. Temos vivido aí esta questão desta pandemia que tem assolado o mundo de uma maneira em geral, e nós entendemos que estamos como que numa guerra contra este vírus, uma guerra contra esta doença. E uma guerra, ela não é feita apenas de uma batalha, mas a guerra ela é feita de várias batalhas. E nós temos visto que em vários lugares do mundo, em vários países, a batalha tem sido travada. E eu creio que esta semana que finalizou foi uma semana onde nós tivemos a oportunidade de ouvirmos notícias um pouco diferentes. Não que a guerra acabou, a batalha continua sendo travada, mas uma coisa é certa, temos podido ver que em alguns lugares do mundo o número de óbitos tem diminuído, o número de pessoas infectadas no dia a dia está diminuindo e o número de pessoas curadas, de pessoas restabelecidas estão aumentando. Então isto nós podemos dizer que é como que o sol raiando depois de uma noite de densas trevas, de escuridão, o sol começa a raiar no horizonte. Cremos que ainda há muito a ser feito, há muito a ser realizado, mas nós podemos louvar a Deus e cremos que Deus tem ouvido as orações, Deus tem, de uma maneira misericordiosa e bondosa, Ele tem ouvido o clamor do seu povo por toda esta terra. Meus irmãos, eu quero também lembrar aqueles que ainda não entregaram os seus dízimos, as suas ofertas, que são membros aqui da Igreja Metodista Unida do Planalto, que ainda não fizeram isso porque a igreja está fechada, não tem acesso. Eu quero dizer que os irmãos podem fazer através de um depósito bancário, através de uma transferência eletrônica, e está aí aparecendo na sua tela a conta, a agência, o banco, em que você pode entregar a sua contribuição nesse momento também precioso, nesse momento que nós estamos vivendo e que certamente a sua contribuição generosa, ela vai abençoar a obra de Deus, a casa de Deus e também abençoar aqueles que de alguma forma estejam precisando deste recurso e precisando desta ajuda. Nós queremos nesta noite compartilhar com os irmãos um texto que está registrado no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo de 1 ao versículo 15. Eclesiastes 3, versículos 1 ao 15. Mas antes, porém, nós vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção sobre as nossas vidas, rogando a sua bênção sobre os nossos corações nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos perante a Tua presença nesse momento. Estaremos lendo a Tua palavra e queremos rogar ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor venha falar ao nosso coração. Que a Tua palavra nos traga entendimento, que a Tua palavra nos traga compreensão, que a Tua palavra nos traga clareza, Senhor, que ela comunique fé ao nosso coração. E que diante do ensinamento, diante do aprendizado, Senhor, nós possamos assim estar preparados para prosseguirmos na nossa caminhada, para prosseguirmos na nossa jornada, tendo o entendimento, tendo a compreensão de que Tu és soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nós assim oramos e assim Te agradecemos. Diz-nos assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado.
Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Pois bem, meus amados irmãos, nesta noite, tomando por base esse texto da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar uma palavra cujo tema é: há um tempo certo para cada coisa. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, nós precisamos fazer algumas considerações para que nós possamos entender o contexto em que esse livro foi escrito. Mas primeiramente, queremos ver o título deste livro, Eclesiastes. Esse título vem de uma palavra hebraica, Kohelet. E esta palavra hebraica, ela significa aquele que convoca uma assembleia e fala a ela, ou seja, o pregador. E então, esse texto, esse título, foi traduzido para o português e então recebeu este nome Eclesiastes. O autor do livro de Eclesiastes, segundo as evidências que nós encontramos ao lermos este livro, ao observarmos nele, nós vamos entender que ele foi escrito por Salomão, filho do rei Davi. Escrito aproximadamente cerca do ano 935 antes de Cristo. E uma coisa interessante é que a tradição judaica, ela diz que Salomão, quando jovem, ele escreveu o livro de Cantares. Quando ele estava na sua meia-idade, ele escreve o livro de Provérbios. E agora, quando ele está no final da sua vida, quando ele agora é um ancião, ele escreve o livro de Eclesiastes. Podemos então entender, podemos então compreender que o livro de Eclesiastes é o fruto, é o resultado daquilo que Salomão, inspirado por Deus, ele pôde escrever, relatando qual é a sua conclusão, qual é o seu entendimento de todas as coisas, de todo o tempo e de todas as circunstâncias que ele havia vivido. Nós podemos destacar pelo menos 3 mensagens
que o livro de Eclesiastes traz para nós. A primeira mensagem, o livro de Eclesiastes, ele nos mostra a futilidade de buscarmos a felicidade nesta vida, fora da vontade de Deus, fora da comunhão com Deus e também fora da sua palavra. Ou seja, Salomão deixa bem claro que a vida não passa de vaidade, que a vida não passa de uma ilusão, se nós procurarmos vivê-la longe da presença de Deus, se nós procurarmos viver a nossa vida divorciados da palavra de Deus. Então, ele diz que a vida vivida desta maneira é plena futilidade. Nós podemos ver que o conjunto de algumas coisas na vida de Salomão, como por exemplo, o seu declínio espiritual, a sua idolatria, a sua vida extravagante, envolvida com todos os deleites e todos os prazeres terrenos, deixou ele desiludido. Ele ficou desiludido com os prazeres carnais, ele ficou desiludido com o materialismo como meio para a felicidade, para a alegria na sua vida. Ele teve riquezas, ele teve servos, ele teve servas, ele teve honra, ele teve poder, ele teve glória, ele teve fama, mas no fim de tudo isso, o resultado foi o vazio e o resultado foi a desilusão. Segundo propósito ou mensagem que nós podemos entender desse livro, é que Salomão visa compartilhar com o próximo, especialmente com os jovens, aonde lá no capítulo 12, ele diz: jovem, lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade. Ele visa compartilhar os seus pensamentos e o seu testemunho pessoal, a fim de que os outros não cometessem os mesmos erros que ele havia cometido no decorrer da sua vida. E o terceiro propósito, a terceira mensagem que nós podemos encontrar também no livro de Eclesiastes, é que Salomão visa nos ensinar que o mais importante é vivermos uma vida dedicada ao Criador, temermos a Deus, guardarmos os seus mandamentos, obedecermos a sua palavra, porque esse é o único caminho que realmente traz sentido à vida humana. Pois, como há tempo para todas as coisas, haverá também um tempo em que Deus julgará todos os homens. Um tempo em que todos estaremos na presença do Senhor. Prezados amigos e irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, especificamente o capítulo 3 de Eclesiastes, do verso 1 ao versículo 15, nós vamos encontrar Salomão declarando a soberania de Deus no tempo e a soberania de Deus nas experiências humanas. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso nesta noite. Deus, ele é soberano no tempo. E Deus também, ele é soberano em todas as nossas experiências humanas. Precisamos entender que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. E se nós tivermos o discernimento, se nós tivermos esta compreensão correta de que Deus, ele tem o tempo determinado e que Deus controla todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida, certamente esta compreensão, ela vai fazer uma mudança, ela vai fazer uma diferença grande nas nossas vidas. Vai nos livrar de muitos pesos, vai nos livrar de muitas aflições e amarguras, as quais muitas vezes nós mesmos, pela falta da compreensão, pela falta do entendimento, pela falta do discernimento, nós trazemos as nossas próprias vidas. Primeiro ponto desta mensagem que estamos compartilhando com os irmãos, está lá no versículo 1 do capítulo 3, onde o versículo nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Isso nos aponta que Deus, Ele é soberano no tempo. E que Deus é também soberano nas experiências humanas. Quantas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo? Quantas vezes nós não entendemos as situações pelas quais passamos na nossa vida? Mas Salomão, ele nos diz neste versículo que tudo tem o seu tempo determinado. E eu quero destacar esta palavra tudo. O plano de Deus envolve tudo. Essa é a esfera da atuação divina. Nada foge do governo de Deus. Tudo, diz a sua palavra. Tanto o homem, os animais, a natureza, tudo obedece à vontade divina e tudo está debaixo do governo soberano do nosso Deus. Salomão reconhece, depois que ele já tinha vivido muitos anos, ele reconhece agora na sua velhice, no momento em que ele faz uma reflexão, no momento em que ele faz uma meditação, no momento que ele faz um balanço de toda a sua existência, ele reconhece que de fato Deus é soberano sobre todas as coisas que envolvem a nossa vida. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Muitas vezes nós pensamos que as coisas acontecem por acaso, muitas vezes pensamos que as coisas são frutos de uma coincidência, mas na verdade não é bem assim. Deus tem o governo soberano de todas as coisas nas suas mãos. E isto é algo importante que eu e você precisamos saber. Porque à medida que nós entendemos isso, nós encontramos aqui uma base para termos uma vida de oração. Uma base justamente para buscarmos a Deus na nossa vida, entendendo e compreendendo que Ele é aquele que pode mudar, é aquele que pode alterar as nossas melhores expectativas. É aquele que pode mudar, é aquele que pode intervir em todas as situações e circunstâncias que nós estamos vivendo. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo que envolve o homem, tudo que envolve a natureza, os animais, toda a criação, tudo obedece a tempos que Deus determinou. Deus, Ele determinou todas as coisas com um propósito e para um tempo específico. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 4, nós vamos ver que Deus descortina isso diante dos olhos de João na ilha de Patmos. João, ele entende que aquele que está assentado no trono, foi Ele que criou todas as coisas, e todas as coisas obedecem à sua soberana vontade. Está registrado lá em Apocalipse capítulo 4, no versículo 11, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Veja só, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram estabelecidas por causa da vontade de Deus, por causa da vontade do Senhor, todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por Ele, tudo vai convergir um dia para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. E ainda no versículo 1, Salomão também nos diz: há tempo para todo propósito. Deus não determinou apenas o tempo para todas as coisas, mas Deus determinou também o propósito, o objetivo, aquilo que Ele deseja alcançar, aquilo que Ele deseja realizar através das situações, através das circunstâncias. É bem verdade que eu e você, muitas vezes, nós não conseguimos entender os propósitos de Deus para todas as coisas. Quantas vezes os nossos planos são alterados? Quantas vezes aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, muitas vezes aquilo que nós colocamos diante da nossa expectativa, aquilo é alterado. Mas
nós somos amparados, nós somos consolados, somos renovados com a verdade de que Deus soberanamente está dirigindo os nossos passos, apesar de não entendermos todas as coisas, apesar de não compreendermos tudo, apesar de não termos o discernimento de todas as coisas, mas uma coisa é certa, nós descansamos na confiança e na certeza que Deus controla, que Deus conduz todas as coisas. Quando nós olhamos para o livro de João, no capítulo 13, e ali naquele momento, Jesus, ele pega a bacia, ele pega a toalha, e ele começa então a lavar os pés dos discípulos. E naquele momento que Pedro vê toda aquela situação, naquele momento que Pedro vê toda aquela circunstância, ele diz algo interessante. E quando chegou perto de Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Ah, meus queridos e amados irmãos, quantas vezes é isso que acontece comigo e com você? Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando, no momento nós não entendemos, no momento nós não compreendemos. Mas ele disse para Pedro: porém mais tarde você vai entender. Quantas coisas nós só entendemos à medida que passam os dias, à medida que passam as semanas, à medida que passam os meses. Quantas coisas nós só vamos entender depois, e não no momento em que estamos vivendo aquela circunstância. Mas como eu disse, muitas vezes também os nossos planos são mudados. Isso nos faz lembrar daquilo que Salomão nos disse lá em Provérbios, no capítulo 16, do versículo 9, quando ele diz: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida, ou seja, quem determina os seus passos é Deus, o Senhor. Ah, meus queridos e amados irmãos, temos vivido dias exatamente onde esta palavra tem se cumprido. Quantos planos, quantos projetos, quantas agendas alteradas, quanta mudança, não só na minha vida, na sua vida, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, não só no nosso país, mas quantas mudanças no mundo, quanta coisa alterada, quanta agenda que foi mudada. Isto se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, porque o homem, ele faz os planos, mas quem tem o tempo determinado, quem tem o controle, quem soberanamente conduz todas as coisas, não é você, não sou eu, não somos nós que temos o controle das nossas vidas, mas Deus tem o controle da vida humana, e Deus tem o controle do universo, Deus tem o controle da história, Deus tem o controle de tudo quanto Ele criou. E quando nós entendemos isto, quando nós compreendemos isto, isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a desatar fardos pesados que nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros. Quando nós entendemos isso, nós começamos a desfrutar do refrigério, da paz, do consolo, da graça de Deus no nosso coração. Mas também nos lembramos de uma palavra do profeta Jeremias, no capítulo 10, no verso 23, onde ele diz: ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro, não está nas suas mãos o seu futuro, ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. E realmente isto é um fato, que nós não podemos dirigir os nossos passos, que nós não somos donos do futuro. E esta situação, ela pode às vezes gerar em nós uma certa impotência. Esta situação, este entendimento, esta compreensão, pode gerar em nós, quem sabe, um certo abatimento.
Mas não é este o propósito. Sabe qual é o propósito? O propósito é que eu e você possamos reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. O que eu e você precisamos fazer é simplesmente colocarmos as nossas vidas, depositarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, descansarmos nele e permitirmos que Ele nos conduza de acordo com a sua vontade. Permitirmos e tomarmos a decisão de que as nossas vidas sejam vividas de acordo com os seus ensinamentos. O versículo 1 do capítulo 3 é a introdução que Salomão utiliza para aquilo que ele vai dizer a partir do versículo 2. E o segundo ponto, no versículo 2, nós vamos ver que as várias experiências da vida e como Deus age no meio delas. Vamos ver aqui do versículo 2 até o versículo 8, as várias experiências que fazem parte da sua vida e da minha vida. E vamos ver como Deus age no meio delas. Esta lista apresenta 28 experiências da vida humana. 14 delas são positivas e 14 delas são negativas. Todas elas planejadas por Deus. E Ele as apresenta. Salomão apresenta estas coisas de uma forma de contraste. E eu queria repetir com você nessa noite. Nós já lemos, mas eu vou repetir para você essas 14 experiências que fazem parte da vida humana. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar. Isso tem sido uma situação vivida de uma maneira tão clara nos nossos dias. Tempo de buscar, ou seja, tempo de procurar. E tempo de perder, ou seja, tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de economizar. E tempo de deitar fora, ou tempo de gastar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. São estas as circunstâncias que fazem parte da vida humana. Em qualquer lugar do mundo estaremos envolvidos, ou rindo, chorando, nascendo, morrendo, abraçando, deixando de abraçar, economizando, gastando, vivendo em paz, vivendo em guerra. Isso faz parte da experiência humana. Mas uma coisa nós precisamos entender, que as experiências humanas, elas não são estáticas. Elas não são paralisadas, mas as experiências humanas, elas se movem. Deus projetou as coisas de tal modo para que não haja acomodação na vida. Ou seja, as coisas, elas podem mudar de cenário de uma hora para outra. Do momento para o outro, as coisas mudam. Do momento para o outro, as coisas alteram. Às vezes nós pensamos que é tempo de abraçar, mas vamos chegar logo à conclusão que é tempo de deixar de abraçar. Às vezes nós vamos achar que é tempo de construir, e a gente empreende, a gente constrói, a gente se esforça, mas chega num determinado momento que nós vemos que tudo aquilo que foi construído é derrubado, cai por terra. Quantas vezes nós pensamos que é tempo de alegria, e ali nós estamos nos deleitando, estamos alegres, estamos felizes, estamos celebrando, mas de um momento para o outro, nós entendemos que é tempo de chorar.
de um momento para o outro, nós somos conduzidos a orar a Deus, chorar em sua presença, buscar o seu consolo. E é interessante que de repente, aquilo que se transformou num cenário de tristeza, antes era alegria, transformou num cenário de tristeza, mas aquilo que se transformou num cenário de tristeza, novamente se transforma num cenário de alegria. Eu gostaria que você entendesse isso. Eu gostaria que você compreendesse isso, aquilo que Salomão está nos ensinando à luz da palavra de Deus. Deus renova constantemente esses ciclos que a vida coloca diante de nós. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo o que acontece ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Por isso eu quero dizer para você que a situação, o momento que estamos vivendo, não é eterno. O momento que estamos vivendo, ele é transitório, ele é passageiro, ele é temporal, porque aquilo que hoje existe, amanhã não existe. É o que a palavra de Deus nos ensina. Os ciclos, eles mudam. Deus não nos deixa numa condição de comodismo. Seria muito bom se a situação que eu e você vivemos fosse uma situação permanente. Mas Deus, que como está escrito na sua palavra, no capítulo 3, no versículo número 1, Deus tem o tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. E Deus sabe a hora, Deus sabe o momento de mexer com as coisas, Deus sabe o momento de mudar o cenário, Deus sabe de todas as coisas. As experiências, nós precisamos entender que, além delas não serem estáticas, elas não fazem apenas o caminho do positivo para o negativo. Mas as experiências humanas, elas também fazem o caminho do negativo para o positivo. Eu quero ilustrar isso para você. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós devemos aprender que a vida não consiste apenas da experiência das coisas positivas para as negativas, mas também das negativas para as positivas. E nós ilustramos isso usando o versículo 2. Aqui nós temos um exemplo do positivo para o negativo, quando a Bíblia diz: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vemos aqui a transição do positivo para o negativo. Mas agora nós vamos ver no versículo 3 a ilustração do negativo para o positivo, quando a palavra de Deus nos diz: tempo de matar, mas tempo de curar. Na área da saúde, existem momentos que infelizmente não há cura. Na área da saúde, existem momentos que infelizmente não há o que se possa fazer mais. E aí nós podemos dizer que aí é o tempo da morte. Mas porém, a Bíblia diz que também é o tempo de curar. Pode-se estar enfermo hoje, pode-se estar doente hoje, pode-se estar debilitado hoje, mas amanhã pode-se desfrutar da alegria da cura. Tempo de derrubar e tempo de construir. Ele deixa muito claro que a vida não é somente do positivo para o negativo, que a vida não é somente do negativo para o positivo, mas Deus soberanamente, Ele permite que os ciclos mudem, que o cenário mude. E eu queria que você, meu irmão, meu amigo, nesse momento, pensasse qual é o cenário da sua vida. O que você está vivendo nesse momento? O que você está passando nesse momento? E mais uma vez eu quero te dizer, o que você está vivendo nesse momento não é eterno. O que você está vivendo nesse momento é temporal e é passageiro.
Deus é aquele que pode mudar, é aquele que pode transformar toda situação e toda circunstância. Deus, Ele não permite que experimentemos as experiências negativas e nos tornemos prisioneiros delas. Pelo contrário, Deus, Ele quer nos levar a experiências extraordinárias. Deus quer nos levar a experiências que nos trazem profundos ensinamentos. Deus quer nos levar a experiências que nos cheguem mais perto dEle, mais próximo dEle. Experiências que nos façam conhecer melhor. Experiências que nos levem a glorificar o Seu nome. Experiências que nos levem a viver uma vida de dependência de Deus. Precisamos entender que a tempestade, ela não dura para sempre. Prosseguindo no texto da palavra de Deus, versículo de número 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Quero repetir, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O que isso significa? Significa que Deus fez tudo apropriado no seu tempo. Deus fez tudo no seu devido tempo e tudo se encaixa. Quando cada parte da nossa vida se encaixa no plano de Deus, isto é formoso, isto é apropriado. Deus tem o poder de fazer com que todas as experiências da vida, boas ou ruins, elas possam contribuir para o nosso bem. Deus, Ele é aquele que utiliza situações e circunstâncias para trabalhar em nós e nos ensinar. Veja o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 67 e 71. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os seus decretos. Veja a experiência do salmista. Foi bom eu ser afligido, porque antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi bom ter passado pela aflição, porque depois que eu passei pela aflição, eu aprendi os teus decretos, eu aprendi as tuas ordenanças, eu aprendi a tua palavra. Prosseguindo um pouco mais na parte B do versículo 11, Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Esta é a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Porém, numa outra versão, o mesmo versículo diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre esse versículo, mas antes eu queria contar uma história. Conta-se uma história, um fato verídico. Há muitos anos, um homem, ele fez um barco e ele viajou dos Estados Unidos para a Inglaterra neste barco. E depois de muitos dias de viagem, muitos dias navegando naquele barco, ele então chega ao destino final. E ali muitos estavam aguardando, esperando a chegada daquele homem. E um repórter chega para perto da esposa daquele homem e faz para ela uma pergunta: você tinha dúvida do sucesso do seu esposo? Você tinha dúvida de que ele conseguiria chegar aqui? E então aquela mulher respondeu: jamais, não tive dúvida nenhuma, porque eu conheço quem fez o barco. Precisamos entender, precisamos compreender à luz desse versículo que nós acabamos de ler. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram
e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Nós precisamos entender uma coisa, que apesar de não entendermos, apesar de não compreendermos tudo o que está acontecendo, mas nós precisamos saber quem é que fez o barco da nossa vida, quem é que fez o barco da nossa existência. E precisamos entender que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que significa a Bíblia dizer que Deus colocou a eternidade nos nossos corações? Isso é uma revelação importante da palavra de Deus. O que é a eternidade? A eternidade é aquela parte de nós que diz: eu fui criado para algo mais do que isso. Eu vou plantar, eu vou colher o que eu plantei, eu vou limpar aquilo que eu colhi, eu vou cozinhar e eu vou comer. Mas amanhã depois eu vou ter que plantar, amanhã depois eu vou ter que colher, amanhã depois eu vou ter que limpar, e amanhã depois eu vou ter que preparar para comer. Isso significa que nós precisamos entender que nós fomos criados para muito mais do que isso. Hoje eu compro uma roupa nova, eu vou usar ela, e ela vai ficar velha, e amanhã eu terei que novamente comprar uma roupa nova. As nossas esposas lavam as louças, deixam tudo limpo, mas de repente está tudo sujo, é necessário lavar novamente. Fazem o almoço hoje, almoçamos, mas amanhã é necessário fazer tudo novamente. O que significa que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Significa que eu e você fomos criados para um propósito muito maior do que isso, e nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa compreensão, que a vida não se resume apenas nos ciclos que nós vivemos. A vida não se resume apenas naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Deus pôs dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é o suficiente. Deus nos criou com o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém muitas vezes Ele não nos permite que nós tenhamos a compreensão completa. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: eu não sei como isso na minha vida se encaixa no plano de Deus. E às vezes, eu e você vamos dizer a mesma coisa para a pessoa: eu também não sei. Mas de uma coisa nós sabemos: Deus sabe. Deus sabe como as coisas vão encaixar perfeitamente nas nossas vidas. Eu quero ilustrar algo para você. Imagine esta parede. Imagine esta parede, e é uma parede que tem uma dimensão muito grande. Mas porém, se eu me achegar perto desta parede, se eu fixar a minha visão apenas nesta parte, eu estou tendo uma visão limitada. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos tendo uma visão limitada das coisas que estamos vivendo, que estamos passando. Mas quando eu dou alguns passos atrás, eu vou ver que agora a minha visão foi ampliada, e eu posso ver, eu posso enxergar as coisas, não de um aspecto micro, mas de um aspecto macro. Eu posso enxergar as coisas, não de um ponto de vista pequeno, mas de um ponto de vista maior. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender, é isso que acontece na nossa vida. Às vezes estamos vivendo uma situação tão pequena, e nós ficamos tão focados naquele momento pequeno da nossa vida, e às vezes nós chegamos a pensar erroneamente que a nossa vida se resume àquilo. Mas isso não é verdade. Basta nós darmos alguns passos, e nós vamos contemplar, nós vamos enxergar, nós vamos discernir, nós vamos contemplar o quadro completo.
E é isso que Deus muitas vezes quer fazer conosco. Às vezes é necessário afastarmos um pouco e percebermos que aquilo é só um momento na nossa vida. Nossa vida é muito maior do que aquele momento que estamos vivendo e aquele momento que nós estamos fixados nele. Aqueles que vivem um relacionamento de comunhão com Deus, aqueles que entendem e compreendem que Deus soberanamente tem o controle de todas as coisas, aqueles que conseguem entender isso, que Deus é aquele que pintou o quadro, e quando eu e você conhecemos aquele que pintou o quadro, nós vamos então entender a grande obra que Deus está fazendo em nossas vidas. E como grande pintor, como aquele que está fazendo um belo quadro, nós precisamos entender que às vezes Ele vai utilizar algumas tintas com tom escuro, mas vai chegar alguns momentos que Ele vai também utilizar cores vivas. Nós podemos confiar no pintor. O que nós precisamos, quem sabe, é dar apenas alguns passos atrás. E nós entendemos que esta era justamente a experiência que Salomão estava vivendo. Ele estava agora vendo as coisas sob um outro aspecto, sobre uma outra visão. Versículo 12, versículo 13. Devemos aproveitar melhor o tempo que Deus nos dá hoje. Esta é uma grande realidade e que nós não podemos deixar passar desapercebido. Veja o que diz o verso 12, versículo 13. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Quantos de nós temos empreendido isso? Quantos de nós temos procurado ser felizes? Quantos de nós temos procurado viver da melhor maneira? Todos nós devemos comer, beber, aproveitar bem aquilo que nós ganhamos com o nosso trabalho, pois isto é um presente de Deus. Nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. Nós precisamos aproveitar o momento que Deus nos dá. Não vamos esquecer que o cenário muda. Não vamos esquecer que os ciclos da vida são dinâmicos, eles não são estáticos. Nós falamos isso agora há pouco. Por isso, o momento que nós temos vivido, nós precisamos viver ele da melhor forma e da melhor maneira. A vida, ela precisa ser desfrutada ao máximo com a compreensão de que ela é um dom de Deus. Precisamos aproveitar melhor o tempo que Deus nos dá hoje. Sabe por quê? Porque o tempo da vida é curto, as oportunidades são passageiras, as coisas mudam. Deus não aceita acomodação, e eu quero citar aqui algumas coisas. Precisamos aproveitar o tempo que Deus nos concede em família. Precisamos aproveitar o tempo que Deus nos concede com os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, porque amanhã nós talvez os teremos. Mas hoje temos, e por isso devemos aproveitar, desfrutar, viver bem este momento. Os pais precisam aproveitar os filhos, porque os filhos hoje estão em casa. Amanhã talvez eles vão seguir o seu destino. Amanhã, quem sabe, eles vão sair do ninho. Mas ou quem sabe também amanhã Deus poderá levá-los. Nós não sabemos, porque da mesma maneira que Deus leva os pais, às vezes leva os filhos. Precisamos entender, precisamos compreender, precisamos conviver com as pessoas enquanto nós ainda temos elas perto de nós. Precisamos aproveitar a nossa saúde. Se você tem saúde, pode aproveitar, pode desfrutar, viver bem, fazer aquilo que a sua saúde lhe permite fazer, porque poderá ser que amanhã eu e você estejamos debilitados pela nossa saúde. E aí não vai ter como querer fazer aquilo que hoje poderíamos ter feito e não fizemos. Precisamos aproveitar a oportunidade para realizar com dedicação e com excelência o que Deus colocou em nossas mãos. Precisamos trabalhar com dedicação, com afinco, com excelência,
Precisamos aproveitar o máximo o tempo, porque ele muda. E amanhã nós não sabemos como ele será. E aí Salomão vai caminhando para a conclusão no versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Preste atenção. Tudo que Deus faz durará eternamente. Nada do que Deus faz se pode acrescentar e nada do que Deus faz se pode tirar. E sabe por que Deus faz isso? Para que os homens possam temê-lo. Agora sim, nós vamos entender por que Salomão ele chega à conclusão de que tudo é vaidade. Ele acumulou riquezas, acumulou servos, teve honra, fama, poder, construiu, ele teve coisas, ele experimentou coisas, mas sabe o que ele descobriu? Que tudo era vaidade. O resultado de tudo isto era zero. Salomão, ele enxerga aquilo que está por trás disso tudo. Aquilo que ele deveria ser, aquilo que deveria ser a prioridade de todo ser humano sobre a face da terra, que é servir a Deus, temer a Deus. Ele vai repetir isso lá no versículo 3 do capítulo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Mas no versículo 3, versículo 13, versículo 14, do capítulo 12, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Enquanto nós não entendermos que isto aqui é o dever de todos nós, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, nós não vamos entender o tempo, nós não vamos entender o propósito, nós não vamos entender tudo aquilo que Deus quer que nós entendamos, tudo aquilo que Deus quer que nós compreendamos, tudo aquilo que realmente faz sentido na vida humana. E ao término desta mensagem, nós podemos aprender, podemos aplicar algumas coisas do texto lido. Primeira coisa, que Deus ele tem o governo do tempo e de todos os propósitos de nossas vidas. Ele tem o governo, ele tem o domínio. E eu e você não precisamos entrar em desespero quando alguma coisa sai da ordem que nós estávamos acostumados. Pois ele continua sendo Deus, soberanamente sobre todas as coisas. Segundo, podemos fazer planos, mas é Deus que nos dirige os passos. Todos os nossos planos vão depender da aprovação final de Deus. Quando os nossos planos são frustrados, quando as coisas não acontecem da forma que nós planejamos, nós precisamos entender que Deus está conduzindo as coisas por caminhos melhores, por caminhos mais excelentes. Porque a sua palavra diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Deus ele faz muito mais além daquilo que eu e você conseguimos pensar, daquilo que eu e você conseguimos planejar. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a corrigir e ajustar as expectativas que nós temos em relação ao tempo e que nós temos em relação às circunstâncias que envolvem as nossas vidas. Pois expectativas erradas podem nos conduzir à frustração, ao desânimo, ao desapontamento. Mas as expectativas corretas, elas vão contribuir para nos ensinar que às vezes
No decorrer da existência humana, mudanças são inevitáveis e elas precisam acontecer. Para que Deus possa nos ensinar, para que Deus possa nos amadurecer. Saibamos que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele tem nos abençoado e nos abençoará no caminho que nós ainda temos que percorrer. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe as nossas vidas e que nós tenhamos uma compreensão correta de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, de tudo aquilo que Ele tem nos falado nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, porque através da Tua palavra nós temos a oportunidade de alcançar entendimento, de alcançar compreensão. E a Tua palavra nesta noite tem nos feito entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito determinado. Isto significa que o Senhor é aquele que soberanamente tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Senhor, ajuda-nos a não termos uma visão errada, a não termos uma expectativa errada das coisas, mas ajuda-nos, Senhor, a termos uma visão mais ampla, a termos uma visão mais completa, de que todas as coisas, sejam elas fazendo parte das circunstâncias boas ou ruins, todas elas vão contribuir para um propósito maior e melhor do Senhor nas nossas vidas. Que nós não possamos ficar fixados em apenas uma parte do quadro, mas que o Senhor possa ampliar a nossa visão, e que nós possamos verdadeiramente confiar e crer naquele que é o pintor deste belo quadro, Senhor. Sabermos que Tu tens o controle das nossas vidas, Tu tens o controle das circunstâncias, e o que nós precisamos fazer é temer ao Senhor. O que nós precisamos fazer é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. O que nós precisamos fazer é obedecer o Senhor, porque se nós assim fizermos, nós vamos entender, nós vamos compreender a verdadeira alegria da vida, o verdadeiro sentido da vida, Senhor. Porque estamos firmados e estamos confiados no Senhor e não nas circunstâncias. Porque elas mudam, elas alteram, mas o Senhor permanece para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, nós assim oramos e assim Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua semana. Vamos receber nesse momento a bênção do Senhor. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com a sua vida hoje e para todos sempre. Amém.